Agora, quem está com a gente mais uma vez é ele, Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, bem-vindo. Um prazer te receber mais uma vez, porque hoje você veio falar de otimismo, você veio falar de coisas que a gente pode treinar o nosso cérebro e conquistar. Porque afinal, doutor, queria até antes da sua abertura dizer... A gente tem tantos medos, receios e inseguranças que a nossa cabeça cria uma história que nem aconteceu. E que, na grande maioria das vezes, não vai para um lado positivo, não é verdade? Bem-vindo. Exatamente. Por uma questão de proteção, muitas vezes o nosso cérebro imagina um desfecho que talvez seja o pior possível e imaginário. Por uma questão de proteção mesmo, Sim. sabe? De autodefesa e instinto de preservação da própria integridade. E nem sempre isso é bom. Porque a preocupação em excesso, uma certa dose de negativismo, faz com que o nosso sistema de alerta fique muito ativo. Tá. E aqui eu me refiro a duas estruturas cerebrais profundas, chamadas amígdalas. Então é como se você ficasse numa situação de alerta constante. Tá. Olha, vai acontecer alguma coisa ruim. Se eu tomar essa decisão, pode ser que não funcione. E o que ocorre? Você sinaliza o seu corpo físico. E o corpo físico responde através desses estímulos cerebrais. Pessoa baixa imunidade. Carol, imagina, você tem que estar bem para participar de uma entrevista de emprego. Bem na véspera, você manda um comando negativo, tipo, não vai dar certo, não vou passar. Você acorda gripado no dia seguinte, seu desempenho não é tão bom, não dormiu direito, chega com aquela cara amassada. Enfim, é tudo que a gente não quer, né? Vamos treinar o cérebro para trabalhar diferente. E a forma como você está colocando essa situação, a gente sabe que ela acontece e aí a gente fica assim, não, é energia, é olho gordo. Não, a neurociência explica que não, Exatamente. que tem aí estudos comprovando, né? Se você quiser contar pra gente que área do cérebro que fica, né? Toda essa parte desse circuito, que claro, vão trazer um prejuízo físico de acordo com esses sinais que estão sendo mandados. Olha só, Carol, tem uma região chamada hipotálamo, a mesma região onde fica o nosso relógio biológico, que dita o momento em que a gente fica mais alerta, o momento que a gente fica mais sonolento, o momento que a gente sente fome, inclusive. Se acontece de você ter um desfecho ou uma preocupação com um desfecho negativo, essa região ela vai acionar o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. Então é mais adrenalina na corrente sanguínea, consequentemente mais cortisol, que se for para uma determinada função que tem começo, meio e fim a curto prazo, ok. Mas se você fica com aquela preocupação que vira uma angústia, enfim, você sinaliza tudo de uma forma diferente. A partir do momento que, do ponto de vista neurocientífico, a gente sabe que o cérebro funciona dessa maneira, a gente tem uma chance, para quem ainda não é muito assim, otimista, na verdade, de modular o cérebro, através de uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. Então, vamos treinar e ensinar o nosso cérebro a oferecer o melhor possível. Olha que maravilha. Então, é possível. Prestem atenção, que é isso que o doutor Fernando vai fazer a partir de agora. A gente tem aqui algumas dicas, né, doutor? Sim. Se você quiser ir lendo pra gente, a gente vai cuidar aqui para essa nossa balança ficar positiva para o cérebro treinado e o otimismo lá em cima. Sim, e uma coisa importante de ser dita, né, Carol? Quando a gente fala do otimismo, não é aquela coisa de a gente negar a realidade. Sem dúvida. E entender que existem problemas concretos. Mas veja, até que a coisa aconteça tendo um padrão racional, vamos pensar num desfecho melhor, porque a gente alinha o funcionamento dos lobos frontais, a nossa criatividade fica mais focada na solução e não na resolução de um problema que nem aconteceu, gente. Antes da primeira dica, doutor, minha mãe desde que eu sou pequena fala, né? Não pense nos problemas à noite, porque eles crescem, eles aumentam, né? Então, o ideal é que a gente nesse momento fique mais tranquilo e deixe para o dia seguinte, se for realmente um problema ou algo para ser resolvido. Procede, é interessante, de fato eles aumentam numa explicação da neurociência? Sim, imagina, se você começa a colocar uma questão em que não tem uma solução muito plausível, principalmente no período da noite, isso vai te provocar uma situação que vai favorecer uma insônia, o que vai afastar você da solução do problema. Por que eu digo isso? Porque durante o sono, inclusive, ou em um momento em que a gente faz uma espécie de devaneio com a mente, a nossa parte consciente pode não estar pensando no problema, mas o nosso inconsciente já está, de alguma forma, trabalhando. E, às vezes, aquelas soluções criativas que aparecem nos momentos, sabe, Carol, você está tomando banho, você está tomando um café, de repente, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Você precisa dar chance, mas se você fica com a sua consciência ali, martelando naquele problema,
não adianta, talvez essa solução não venha. Por isso que sua mãe está certíssima. Beijo, mami. Deve estar assistindo a gente no horário de almoço. Então, não pense nos problemas à noite. Agora vamos às dicas para a gente treinar o nosso cérebro a ter mais otimismo. Vamos lá. Primeira coisa, preste atenção em você. É importante que a gente desenvolva o que eu chamo de autoconhecimento. Aos poucos, conforme a gente vai lidando com a realidade, com as nossas expectativas, frustrações, a gente entende o que faz a gente feliz e o que faz com que a gente tenha mais preocupação ou sinta um certo desconforto. Então a gente precisa prestar atenção na gente mesmo, primeiro, para conseguir lidar com essa situação. Veja, o cérebro da gente, ele não veio com manual de instrução. Então a gente tem que aprender a lidar com essa realidade individual de cada pessoa. E conhecer pessoas que também convivem com a gente, que a gente também presta atenção e já antecipa assuntos que a gente sabe que não vão para um lado interessante, uma situação que a gente sabe que pode causar um conflito num momento desnecessário. Carol, às vezes um comentário que é feito, uma pergunta que é feita de uma maneira, entre aspas, maliciosa, você pode colocar uma pessoa numa situação que estava estável emocionalmente, numa situação de desconforto emocional. Sem dúvida. E a pessoa até estava indo para um pensamento positivo assim, de repente... Pois é. Né? Isso serve muito para os casais que estão ali num momento que estão tentando resgatar, né, uma relação, um casamento, de coisas que acontecem com o passar dos anos, que acontecem, né, muitos anos de relação das pessoas juntas ali, e que em algum momento, quando tudo pode dar certo, algo põe tudo a perder, que é exatamente essa falta de atenção, né, da percepção que a gente tem que ter com a gente e com a pessoa que está próxima. Exatamente, né? Exatamente. Vamos para a próxima dica, olha lá. Olha só. Enxergue o lado positivo. Isso é maravilhoso. Esse é muito bom, doutor. Eu acho que esse é um dos melhores aí das suas dicas. Precisa, né? Toda situação vai ter alguma coisa boa. É assim, ó. Carol, todo mundo, quando a gente faz uma pergunta assim, em geral, né? Você gostaria de ser mais bonito? Todo mundo vai dizer que sim. Você gostaria de ser mais saudável? Todo mundo vai dizer que sim. Você gostaria de ser mais elegante? Todo mundo vai dizer que sim. Você gostaria de ser mais inteligente? Todo mundo vai dizer que sim. Ótimo. Então chegamos nesse ponto. Inteligência é a capacidade de resolver problema. Então, se eu não tiver problemas, eu não tenho a possibilidade de articular e de afiar minha mente no sentido de ficar mais inteligente. Verdade. Então você vai falar assim, mas doutor, quando você tem um problema de verdade, eu não quero saber do problema. É lógico, mais uma vez, não é aquele positivismo tóxico que a gente está falando. Mas se tem um lado positivo em qualquer problema, é o desafio que está sendo nos oferecido para, de alguma forma, aprimorar a nossa parte da inteligência emocional, da inteligência relacionada, por exemplo, com a logística, de gerenciar a família, ou gerenciar uma situação de conflito, coisas que são extremamente importantes. Então, esse seria o lado positivo na pior das situações, naquele problema que possa parecer insolúvel. Eu concordo com você. E assim, a gente observa todos os dias uma situação como essa, de alguma coisa que, é o que eu falo, eu agradeço todos os dias o que podia ter acontecido e não aconteceu. Isso é olhar com otimismo para absolutamente tudo, né? Pensando nessa questão do lado positivo. Né? Tem coisa que você fala, nossa, mas eu queria tanto tal resposta, tal notícia, ou tal aprovação de alguma coisa, que é importante, pode ser inclusive na área profissional, e não veio, ou veio de outra forma. Aí você fala, não, pera, mas hoje podia ter acontecido tantas outras coisas. Que tá tudo certo. Na próxima, a resposta positiva vem. Qualidade pessoal. Olha só, é isso que a gente está buscando. Quem já tem o seu otimismo bem trabalhado, ok. Mas quem está buscando isso aqui, que é a maior parte das pessoas, entender que isso é uma qualidade pessoal a ser conquistada. A gente não nasce com isso aqui de fábrica. 50% da constituição do nosso jeito de ser vem da genética. Aí não tem muito como mudar. É o que a gente herdou do papai e da mamãe. 50% tem a ver com o estilo de vida que a gente acaba adotando, ou então na infância que a gente é exposto. E isso é uma qualidade pessoal a ser conquistada. Então, quando você percebe que você, mudei. Há um ano atrás, quando tinha um problema, uma situação assim, eu reagia de tal forma. E você percebe que não vai interferir no desfecho, não é o seu pensamento não muito positivo com aquilo que vai fazer com que o problema não aconteça. Colocar uma estrelinha, ou seja, uma qualidade pessoal que você está ganhando, está conquistando para você mesmo. Maravilhoso. Isso aí. Valorize. Sim. Outra coisa, coloque um sorriso no rosto.
Rede social, Carol, tem um emoji aí que tem a ver com positivismo, que Sim, tem a ver com... sim. Geralmente é um sorriso no rosto, aquela coisa, ó, legal, né? Coração, né, no olho ali, ó, aquele coraçãozinho assim, ó, no olho, que brilha, né? Quando você abre um sorriso, os olhos também brilham e também Sim. soltam o sorriso, né? Sim. O cérebro, ele faz uma leitura rápida quando a gente está perto de uma pessoa que abre um sorriso pra gente. Essa pessoa, ela está dizendo pra gente o seguinte, do ponto de vista neurocientífico, é interessantíssimo. Tá. Minhas amígdalas cerebrais, que é essa parte que tem a ver aí com atrito, com a irritação, com entender que isso aqui sou eu, isso aqui é você, elas estão silenciosas. Tá. Ou seja, eu estou aberto a uma aproximação, a uma conversa franca, à solução de um problema. Então isso aqui é um cartão de visita incrível. Olha. Só que tem uma coisa que vai além, Carol. Além de você sinalizar para outra pessoa, do tipo, olha, tá tudo bem, podemos ser amigos, podemos pensar junto na solução de uma determinada questão, o seu cérebro recebe essa imagem também positiva de volta. Então não é que você vai ficar rindo que nem bobo, não é isso. Mas se tem uma forma de você se expressar e lidar com a situação, a própria expressão facial, ela sinaliza o sistema límbico dizendo, olha, a situação não é tão grave assim, vamos agir com uma certa dose de bom humor, de elegância, de simpatia, porque é possível sim de se resolver o problema. Que maravilhoso. Interessante, Não, né? e claro que isso também tem uma relação com o perfil de cada um. Tem pessoas que são mais tímidas, talvez, e que não gostem de sorrir, mas que têm uma dificuldade um pouco maior. Então, nesse sentido, doutor, vale a pena lembrar das suas palavras Sim, e colocar um sorriso no rosto. E sem contar, né, que o sorriso nada mais é do que uma, podemos falar assim, né, a maquiagem mais bonita e natural que Deus nos presenteou. Então, quando você coloca um sorriso no rosto, isso agrada as outras pessoas, isso transmite gentil, né? confiança. É gentil, você já deu a deixa aqui, ó, até pra pronto, próxima. lá. Olha que legal. Pratique a gentileza. Quando você pratica a gentileza, primeiro, você acaba desarmando, no bom sentido, pessoas que talvez não estejam tão favoráveis da sua forma de pensar, que tenham um certo grau de antipatia. Porque, veja, por mais que a gente tente ser simpático para todo mundo, independente da situação, às vezes a gente não passa isso e a nossa vontade está sendo. Então, assim, muito mais do que colocar um sorriso no rosto, que é uma coisa fácil de fazer, que a gente já falou, ser gentil. Tá. Por favor, obrigado. Posso falar? Pequenas gentilezas. Pequenas durante o gentilezas. dia, Isso aqui né? traz muito benefício. Primeiro que o cérebro da gente entende o seguinte: estou com o controle na mão. Eu estou sendo gentil voluntariamente. Olha que legal. Isso é uma coisa muito bacana. E segundo, que a outra pessoa vai se desarmar. Você vai tender a pegar a amígdala da outra pessoa e deixar menos oriçada contra você. Olha que interessante. E olha, tem muito espaço no nosso dia, de 24 horas, para a gente praticar gentileza. Em todos os momentos, em todos os lugares que a gente transita. Sim, Carol, Não é? inclusive com a gente, né? É. Às vezes a gente tem A gente muitas é duro. pessoas que assim, olha, tem vários tipos de situação. A pessoa é gentil com os outros, então no trabalho, com os amigos, aí chega dentro de casa com os seus, falando com os familiares, não é tão gentil assim. Então. Alto lá, pessoal. Agora tem uma situação ainda pior do que essa. A pessoa é gentil com o pessoal lá fora, com o trabalho, com a família, mas com ele mesmo, como indivíduo, não aprendeu a se amar, se respeitar e acaba transgredindo algo que é extremamente necessário. Então essa gentileza ela vai até mesmo em relação à própria pessoa, ao próprio indivíduo. Eu acho muito legal você ter colocado aí uma das dicas, pensando na questão da gentileza, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, e acho que é treino também, né, doutor? Tem gente que é gentil por natureza, tem gente que precisa fazer um esforço conquistar, Sim, né, ser ou mais seja, gentil. todo mundo gosta de carinho. Então, vamos começar a dar carinho pra gente, aí isso vai expandindo para as pessoas que estão à sua volta, e, enfim, para o mundo como um todo. É isso, lembre-se. Agora, Coragem olha só, e gentileza. olha Vamos lá. só, vivencie um momento positivo. Tá. Carol, eu sei que você também gosta muito disso. Às vezes, pequenos momentos no dia podem ser encarados como positivo. Uma conversa com uma pessoa amiga, um perguntar de verdade, né? Bom dia, tudo bem? E esperar a pessoa responder, e se a pessoa falar não vou falar gastar, investir alguns minutos para talvez ajudar aquela pessoa. Você cria uma simbiose, ou seja, uma relação positiva com o cérebro da outra pessoa, e isso faz, na verdade, bem para você também. Entendi. Quem faz caridade com frequência, pessoas que participam de movimentos, geralmente descrevem isso. Então a pessoa sai para, de repente, sei lá, dar sopa para quem precisa, arrumar roupa para quem necessita, e a pessoa fala:
olha, a experiência que eu tenho, eu estou sabendo que eu estou ajudando pessoas, mas quando eu volto para casa eu sinto que eu ajudei mais a mim mesmo. Então, pois é. Então tem essa leitura cerebral, por isso que fica a dica que eu estou colocando aqui para vocês. Quando alguém te agradece muito por alguma coisa, e você fala, não, mas não precisa me agradecer porque eu estou muito feliz de ter participado de algo que mudou para você em algum momento. Quem ainda não tentou isso, às vezes, olha, Carol, acha até que a pessoa é cínica, fala, para de cinismo. Gente, não é. Se você nunca teve a possibilidade ou se doou dessa maneira, reserva um tempinho na sua agenda, faça isso e você começa a perceber que, às vezes, aquele olhar positivo de que pode dar certo, você vai estar influenciando, dizem, né? Isso é a mão de Deus, no desfecho de uma outra pessoa. Olha só. A pessoa sabe, putz, não tenho comida. E, de repente, chega alguém ali com um prato de comida para oferecer. Aproveitando que você falou essa questão Deus e tal, como a fé também pode ter alguma explicação dentro da neurociência, pensando na questão do otimismo? Carol, existe um recorte da inteligência chamado inteligência existencial. Todo mundo, estou falando da humanidade mesmo, tem uma perguntinha que, quando é criança, começa a elaborar e depois de um certo tempo meio que dá uma escondida nela de verdade, que incomoda. O seguinte, a gente já entendeu que vai morrer. Agora, quando eu parto desse mundo, o que vai acontecer com a minha consciência? Então, independente do credo, da religião, da filosofia, enfim, isso é algo que incomoda, isso é algo que provoca a humanidade. Sim. E quando a gente caminha no sentido de trabalhar com essa questão, mesmo que você não tenha uma resposta que faça sentido para você, é a inteligência existencial que você está acionando. E na sequência, quando a gente fala de inteligência existencial, vem a fé. Vem o conversar com o Criador, o conversar com Deus, que alinha, na verdade, todo o nosso propósito e faz com que, muitas vezes, uma ansiedade, uma angústia, que pode tomar um caminho ruim, seja abrandado. Entendi. Por isso que, assim, tem uma conversa total entre a razão e a fé para explicar o equilíbrio emocional das pessoas. Que coisa. A oração mesmo, né? A dedicação ali naquele momento, numa oração com segurança, com crença, acreditando mesmo naquilo. Carol, agradecendo, legal, né? agradecendo, Também. pedindo, louvando. São situações diferentes que você coloca o seu cérebro, porque é uma situação que não é de pegar. Você não está agradecendo, Carol, muito obrigado por estar aqui. Você está agradecendo para Deus. Exatamente. Cadê Deus não é de pegar e, ao mesmo tempo, Ele está em tudo. Exatamente. Muito legal, gente. Muito bacana. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Estabeleça objetivos. É verdade. Se a pessoa sequer é capaz de estabelecer objetivos, e objetivos que sejam factíveis, ela sempre vai achar que pode não dar certo. Ou então ela vai achar que vai dar certo demais. E aí não acontece dessa maneira e ela certifica que, se ela tivesse um pensamento negativo a respeito da evolução da situação, seria melhor. Então, estabelecer objetivos concretos, né? Por exemplo, olha, eu desejo ter um desempenho melhor no trabalho. Mas o que é um desempenho melhor no trabalho? É fazer um pouco mais, talvez dar uma entrega maior. Ou então eu quero melhorar meu relacionamento com os meus amigos. O que significa isso? Talvez prestar mais atenção numa conversa. Isso é um objetivo, você não precisa falar para ninguém, né? É um objetivo pessoal. Você pode escrever num caderninho ali e verificar a sua evolução, ou até mesmo aquilo que a gente falou. Trabalhar essa qualidade de ser um pouco mais positivo em relação à própria evolução das coisas. Que muitas pessoas que assistem ao Você Bonita, que escrevem tanto para mim quanto para o programa, né? Claro, aproveitam todas essas dicas maravilhosas que vocês passam, os especialistas, né, cada um na sua área falando de saúde, e eu acho que a grande maioria quer conquistar mais saúde, mais qualidade de vida, né, que é algo que a gente sabe o quanto é importante, muitas vezes é uma perda de peso, para outros vai ser o início de uma atividade física, então colocar pequenas metas, mas que possam ter uma frequência para serem cumpridas. Veja, né, é doutor? o todo dia, É o todo dia. Aquela coisa, um pouquinho de cada vez. Ah, não deu certo, deu tudo errado. Perfeito. Mas e a sua cabeça? Você ainda continua querendo aquilo? Então você está no caminho certo. Porque nada é fácil mesmo, né? Tem coisa que às vezes você dá 3 passos para frente e empurra 4 para trás. Você ficou com -1, mas tudo bem, vamos para frente. Porque aos pouquinhos a gente vai mantendo aquela situação e caminhando. Ah lá. Meu favorito. Agradeça. Agradeça. Agradeço. Quando a gente agradece, primeiro, você vai agradecer porque alguma coisa bacana aconteceu. Então, você está certificando que um pensamento positivo, prevendo uma coisa legal, de fato ocorreu. O que o seu cérebro vai entender a partir de agora? Olha, gente, coisa boa acontece. Você está entendendo? Sim. Então, é uma conversa íntima com o cérebro, validando tudo isso que a gente está falando.
olha, coisas boas acontecem. Agradeça o quê? Qualquer coisa, agradeça ele estar assistindo a gente aqui agora. Sem dúvida. E de repente que tá tudo ouvindo bem. essa conversa. Exato. E que você está com saúde. Outro dia me perguntaram, agora eu me lembrei, né? Você com essa frase do agradeça, me perguntaram, Carol, você tem algum sonho para ser realizado próximo, né? Assim, rapidamente, em pouco tempo, né? Falei, mas eu realizo o sonho todo dia. Acordar com saúde, correr que é a paixão da minha vida, abraçar meu filho, beijar meu filho, estar com a minha família, meu marido, chegar aqui e encontrar minha equipe maravilhosa, que ontem agradeci minha diretora por ser minha diretora, né, Glaucia? Eu agradeci a ela. Estar aqui com vocês, poder passar esse conteúdo, poder colocar, que eu acredito que seja uma missão, em prática todo dia. Gente, isso não é realizar sonho? Total. É realizar sonho o tempo todo, todo dia. Agora, o que acontece? Você pode fazer tudo isso, Carol. Se você não agradece, faltou um ponto, na verdade, de conversa íntima com o seu próprio cérebro, dizendo, ok, estamos validando, isso está bacana. Isso faz o quê? É um circuito que a gente chama não vicioso, mas virtuoso. A tendência de, frente a um problema, uma situação diferente, de você encarar um lado positivo, é enorme, porque o seu cérebro já entendeu, falou, Carol é ponta firme, a gente faz as coisas, acontece, eu estou falando assim, o plano consciente conversando. Ali. Então vamos para frente, porque vai dar certo também. Sem dúvida. É bom, gente, pratiquem, é muito bom. Agora uma coisa bem prática, Carol, olha, para a gente encerrar aqui, tá? A meditação. Porque às vezes a gente conversa tudo isso, é muito teórico, é muito conceitual, e a pessoa fala assim, doutor Fernando, Carol, é fácil para falar porque vocês não estão na minha pele, e eu entendo isso. Eu também. Então existem alguns exercícios práticos, isso já está provado pela neurociência, como o hábito de meditar diariamente, que faz com que uma parte do cérebro, aquela mesma do hipotálamo, acione uma outra via não do estresse, uma via de um relaxamento, chamado sistema nervoso autônomo parasimpático. Então o hábito de parar alguns minutos por dia, prestar atenção na respiração, desligar dos pensamentos que ficam entrando na nossa cabeça sem parar, às vezes trazendo essa situação de preocupação, de negativismo, faz com que o nosso cérebro mude e a gente consiga, lenta e progressivamente, adquirir esse positivismo para a vida. Olha que bacana. E temos que praticar. Eu vou já deixar nossa balança bem positiva para o otimismo e eu vou encerrar te perguntando, é verdade que pessoas mais otimistas vivem mais? É dito que pessoas que não são otimistas podem viver de 5 a 7 anos a menos. E, Carol, isso é tão importante, é importante a gente ensinar isso para as crianças, que dia 31 de maio, eu até convido você e todo mundo que está aqui. Que legal! Eu vou estar no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, com uma palestra chamada A Fantástica Fábrica do Cérebro Infantil. Vou estar eu, a Malu, uma menina de 9 anos, que o legal. cérebro e tudo mais. Preciso ir. Um evento interativo super bacana para ensinar, para falar, para discutir, para conversar no mundo tão agitado atualmente. Pequenas dicas que podem dar um valor muito grande e ajudar as pessoas a ficarem ainda mais otimistas desde pequenininhos. Que delícia isso, essa geração, né? Crescer com mais otimismo. Não digo assim, vão ter as inseguranças, os medos, mas, em parte, eu acho que é uma fase que a gente tem um treinamento diferente depois do que a gente aprende como adultos e que a gente consegue ser melhor. Porque a gente vai ter ainda mais tempo para treinar tudo isso que você está, né, nos ensinando. Então, certamente, em menos tempo, ficaremos melhores. Então, as crianças merecem passar por tudo isso nesta fase. Exatamente. Seus ingressos já vão ficar com você, tá? Que máximo! Não, quero levar o João, vai ser muito legal. E vou convidar todo mundo, então, mas lá no Instagram do doutor Fernando Gomes, que é neurocirurgião, tá tudo explicadinho, horários, nos posts, entre em contato com ele, @doutorabreviado, Fernando Neuro, @doutorabreviado Fernando Neuro. Tem também o canal do YouTube. Sim, doutor Fernando Gomes. Tá lá. E eu vou deixar um telefone de contato para vocês, que é o 3825-2444, que é o da clínica, 3825-2444. Vocês já encontram todo o trabalho. Obrigada mais uma vez, doutor, por compartilhar com a gente tanta coisa maravilhosa. Vamos botar o sorriso no rosto, olhar brilhando ali, né? Com sorriso no olhar também e muito otimismo. Doutor, um beijo. Beijo pra você também. Ótimo finalzinho de semana para você. Até a próxima.